Bem, eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo a esse vídeo ao vivo ou gravado. Espero que vocês gostem do que eu vou falar. Então, eu preparei, ela é uma aula mesmo, então eu vou acompanhar a leitura disso. Espero que vocês entendam, porque eu quero ser sucinta e eu tenho uma habilidade enorme para me perder, porque eu começo a contar um monte de histórias. Então, eu prefiro ir devagarzinho, mas seguir o meu roteirinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quero começar dizendo que o ser humano passa por momentos de crise que vão desde as crises particulares até as crises coletivas que envolvem o viver humano, sejam elas sociais ou ambientais. Como vocês sabem, a minha área de pesquisa científica e de trabalho é a felicidade e a relação dessas duas com os valores da felicidade com os valores humanos, né? E que eu sigo a transdisciplinaridade, que é mais que a interdisciplinaridade. Quer dizer, eu gosto de misturar de tudo um pouco e respeito todas as áreas de conhecimento. E a transdisciplinaridade te dá essa liberdade. Então, a nossa conversa será assim. Eu vou apontar alguns exemplos sobre esses 6 bens maiores da humanidade, sempre conectando as dimensões, a individual, a social e a ambiental, e como lidamos com esses bens de forma equivocada. Bom, eu quero lembrar que quando eu tinha uns 15 anos, eu descobri que a maior busca do ser humano era a felicidade. E ela era alcançada até mesmo quando você tomava um copo de água quando você está morrendo de sede. Mas o ser humano tem muitas outras formas de sede. Ele tem a sede de poder, essa é uma das mais terríveis de todas. Ela é a causa da forma da desgraça que vemos na humanidade, no planeta. E o que é desgraça? É o contrário de graça. Olha só, quando nós estamos em estado de graça, estamos felizes, tudo vai bem. Tudo vai bem porque, para ir bem, acertamos na escolha, pois, mesmo que inconscientemente, escolhemos ancorar o nosso viver nesses maiores 6 bens humanos, sem que a gente perceba. Quando nos sintonizamos com esses bens, tudo em nossa vida flui. Existem muitas teorias que explicam um pouco disso. Jung e a sincronicidade, o Maslow e as experiências de Pico, a teoria do fluxo do Mihaly Csikszentmihalyi. Como diz o ditado, tudo vai bem quando estamos bem. Boa noite, Melina, Carol, Camila, Flávia, Leila, que bacana. Obrigada. São alunas, são do curso básico e do intermediário. Bem, vocês querem fazer alguma pergunta? Posso seguir em frente? Pode ir? Posso ir? Então, vamos lá. Seguindo em frente, então. Vamos falar dos nossos 6 maiores bens. Vejam que eu vou passar informações agora sobre a nossa forma de ser e estar no mundo, tipo, parafraseando Merleau-Ponty. Mas antes eu quero fazer algumas perguntas. Quando você está infeliz, de quem é a responsabilidade? Quando não estamos contentes com o comportamento das pessoas, com a política, com tanta coisa ruim que nós vemos no mundo, de quem é a responsabilidade? E as respostas? Dos outros, da falta de competência, da falta de caráter e tantas outras coisas. Mas nunca nos responsabilizamos por ter parte nessas coisas. Olha só, e isso não é de hoje. Essas coisas todas vêm acontecendo há muito tempo. Quem conhece um pouquinho da história da humanidade sabe como já fomos malzinhos e sem caráter.
eu falo muito em DNA, né? Então, essas heranças, esses conceitos, esses padrões, que a gente pode chamar hoje, muito em moda, no coaching, chamar de mindset ou de modelo mental, esses padrões são herdados e vêm passando de geração em geração. DNA não é aquele que só transmite informação genética, tipo tamanho do nariz, cor do cabelo, mas questões emocionais e padrões de comportamento também são passados de geração em geração, mas eles podem ser, quando eles são transformados, assim como na herança genética do Darwin, leva-se gerações e gerações para a gente aperfeiçoar, na mudança comportamental, né, ela pode acontecer numa mesma geração. E mais bacana de tudo isso, a Luciana postou hoje nesse site, né, na Escola Mais Feliz, site não, na nossa página, a Escola Mais Feliz no Facebook, as pesquisas recentes que mostram que o comportamento de uma pessoa afeta o comportamento das pessoas que estão à volta dela. E isso traz transformação. E ela perguntava se tinha relação com a ressonância mórfica, tem relação com os neurônios espelho. Então, isso pode ser assunto para a próxima aula. Essa aula é de todos os 2 cursos, eu pego um tema para a gente destrinchar, para falar um pouquinho, sempre são mensagens para a gente tentar engrandecer, que é uma expressão que eu gosto de usar. E boa noite, Silvia, como é que tá Portugal? Tá tarde, né? Deixa eu seguir em frente para não demorar muito, porque eu gostaria de fazer no mínimo de tempo possível para a gente bater um papinho depois, pelo menos se der. Então, eu falei sobre as respostas, mas nunca nos responsabilizamos por tudo isso, né? E aí eu falei dessa questão do DNA, de como esse DNA interfere no nosso modelo mental, nesses padrões com que nós percebemos o mundo. Para alguns, esses padrões que estão enraizados em nós, eles se apresentam de forma muito latente, para outros de forma mais amena, mais sutil. Esse lado malzinho se manifesta em determinadas ocasiões. Geralmente o nosso lado malzinho, ele vem junto com irritabilidade. E sempre tem uma conotação de sobrevivência, mesmo que seja sobrevivência dentro da sociedade, sobrevivência do meu ponto de vista ou da minha sobrevivência enquanto ser humano, né? Bom, eu acho que agora eu já preparei o terreno para apresentar esses nossos 6 tesouros. E eles moram nos nossos sentidos, no nosso corpo. E eles, então, é com eles que a gente percebe o mundo. Nosso DNA, a educação que tivemos, seja ela da família, da escola, dos meios de comunicação, da cultura, etc., eles é que determinam esses padrões com os quais escolhemos, com os quais acolhemos as informações que o mundo traz para a gente e interpretamos essas informações e aí geramos novas informações e aí nós devolvemos para o mundo. Quer dizer, eu recebo a informação, eu interpreto e devolvo. Então, são 3 passagens, tem mais que isso, mas eu vou ficar com essas básicas. Elas são baseadas na nossa memória primitiva, a qual, de certa forma, é responsável pela sobrevivência da espécie até os dias de hoje. Então, já falei um pouquinho sobre isso. Por isso, muitas vezes, esses 6 tesouros, eles ficam encapsulados, soterrados, sob os escombros das nossas influências no sentido do binômio percepção-ação. E aí eles não nos permitem que sejamos plenamente felizes, porque eles têm, muitas vezes, uma forma distorcida de perceber o mundo. Oi, Dani, é a Dani. Oi, querida. A Dani também é aluna, é um outro curso, mas ela é aluna. Então, essa semana, nesse curso que a Dani faz, nós falamos justamente sobre esses padrões. Bom, então vamos lá.
Nosso tesouro número 1, nossos ouvidos. Muitas vezes coisas que não são agradáveis nos chegam e parece azedar o nosso dia. Podem ser críticas infundadas que recebemos, notícias que não desejamos, músicas que não suportamos. Consequência, nos sentimos injustiçados, nos irritamos e por vezes perdemos a cabeça. Isso nos tira a paz, o equilíbrio mental e o equilíbrio físico. E a responsabilidade não é nunca nossa. Isso é a nossa memória primitiva que quer que acreditemos que que há no mundo muita injustiça e geralmente nós somos as vítimas. E que nunca somos responsáveis por aquilo que nos chega, por aquilo que nos acontece. Então, tenha paciência, fique aí quietinho que você vai entender sobre onde eu quero chegar. Venha, então, acompanhando o meu raciocínio. Outro tesouro, o tesouro número 2, os nossos olhos. Esse mundo está cheio de coisas que não nos agrada ver. Fome, violência, mais professores que educadores. O que eu quero dizer com isso? Professor é profissão, educador é missão. Degradação ambiental e muita coisa mais. Essas coisas nos entristecem ou nos enraivecem, nos deixa atônitos, com medo ou com vontade de ir à luta e brigar por aquilo que consideramos ser boas causas. E de quem é a responsabilidade? Claro que não é nossa. A gente tem que consertar alguma coisa que o outro fez, né? Que o mundo fez. Outro tesouro, tesouro de número 3, a nossa pele. Ela é o maior órgão dos sentidos do nosso corpo. Sentimos frio, sentimos calor. Aqui no Brasil, pelo menos, sempre se reclama quando está muito calor. E depois reclamamos quando está muito frio. Assim, não é? E essa mudança de temperatura nos faz adoecer. E é claro, o calor em excesso nos faz desejar a chuva. E quando chove muito, desejamos que a chuva desapareça. Porque tudo começa a ficar cheio de mofo e vem as alergias e tal. E de quem é a responsabilidade? Das mudanças climáticas, do excesso de modernidade ou de modernice, né? Que tem um belo preço ambiental, mas que ninguém quer ficar sem. E aí vem outro tesouro, o nosso quarto tesouro, que é a fala. E todas essas coisas já ditas enchem o nosso mundo de mazelas, e eu preciso fazer alguma coisa para consertar tudo isso aí, né? Mas a gente não sabe direito como trabalhar com essas questões. E a primeira coisa que eu faço, então, é começar a falar. E começamos a falar das coisas mais pequenininhas que tem a ver com a nossa vida, dos nossos pequenos padrões que enchem a nossa vida e ganham um tamanho que vocês não fazem ideia. Não é porque está nessa dimensão, né, do meu eu, que isso não tem um efeito, um boom muito grande, muito mais intenso do que vocês podem imaginar. As nossas conversas são marcadas por assuntos que envolvem os nossos problemas pessoais e, é claro, como o outro é responsável pela nossa infelicidade. A sogra, o chefe, o marido, o vizinho, a saúde, que não está bem. Dani, estou olhando o que a Dani escreveu. Bom, aí nas filas de banco, você percebe as mesmas conversas. Nas mesas de bar, as mesmas conversas. Em todo canto, criticam a política. E aí, criticar a política é sinal de engajamento. Nossa, eu sou entendido, eu sou uma pessoa que não é alienada, eu reclamo da política, eu tenho a minha opinião. E todos saem satisfeitos, com a sensação de serem conscientes e de que fizeram a sua parte. Então, reclamar é uma coisa extremamente importante e chique, tem um glamour. Parece que reclamar é o assunto favorito das pessoas conscientes. E aí vem o quinto tesouro, o pensar. E então, alguns pensam que tudo isso que eu falei
até agora e acabam entrando em depressão, ficam de baixo astral, né? Outras se juntam a outras pessoas e dizem que precisam lutar, que precisam fazer alguma coisa para mudar tudo isso. Outros preferem não fazer nada. Aí a gente pensa que a vida está difícil, que o mundo não vai mudar nunca, que está tudo perdido, que os jovens não são quando nós éramos quando jovens, e pensamos um monte de coisa de dar pena. E dá vontade até sei lá do que, né? E o sexto tesouro, as nossas mãos. O que fazer então? Como estamos usando as nossas mãos? Claro que tem um sentido figurado, né? Mas para que destinamos as nossas ações? Nós reclamamos do que vemos, reclamamos do que ouvimos, reclamamos do que sentimos. E depois o que fazemos? Alguns não fazem nada, afinal, nada tem a ver com isso. Alguns nem sabem do que se passa. Outros já têm trabalhado demais em casa, têm trabalhado demais no seu trabalho, naquilo que se dedica, do que dedica a sua vida, em casa e no trabalho ao mesmo tempo. Já viu, não é? Tem muita coisa para uma pessoa só, então é melhor deixar tudo para lá. Mas e os nossos tesouros, Ivana? Você não falou dos nossos tesouros, você falou um monte de mazela. Você falou pra gente de formas de interpretar o mundo e de reagir, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar agora. O ser humano, ele percebe as informações, ele decodifica essas informações de acordo com os seus padrões mentais, com o seu mindset, com o seu modelo mental. E muitas vezes esse modelo é contaminado, como eu disse, por um histórico que está muito fortemente guardado no nosso DNA. E que a gente tem a tarefa, especialmente educadores, pessoas, comunicadores, educadores, pais, pessoas que têm a responsabilidade de passar para frente, nem que seja para as pessoas da sua família, algumas informações que podem transformar esse padrão, esse modelo. Uma pessoa pensando diferente, ela contamina as que estão à volta dela. Isso não só é provado no sentido quântico, como no sentido das ressonâncias mórficas, como na questão dos neurônios espelho, mas a gente entende que isso é a grande saída. Talvez algumas pessoas não conseguem entender o que eu estou falando, porque essa parte que é responsável pelo padrão, às vezes ela fala assim, isso daí é tudo bobagem, não vai escutar o que ela está falando não, que é justamente para não sair desse padrão que segura a humanidade nesse estágio parado onde ela está. Mas tem muita coisa acontecendo no nosso lindo planeta, muita gente trabalhando nesse sentido, mas muita mesmo. A gente vê tanta coisa sendo publicado, a gente recebe pelo WhatsApp, a gente recebe no Facebook, a gente vê tanta gente trabalhando por causas novas, né, e causas nobres no YouTube. Então vamos lá. Os nossos bens maiores estão em pararmos de interpretar, de perceber o mundo com a influência desses padrões, marcados pelas nossas memórias de um mundo onde é necessário lutar e resistir. Essas palavras, lutar e resistir, vocês já ouviram, principalmente do pessoal que gosta de militar. Eles não estão errados, é só um padrão, mas nós vivemos hoje um momento onde nós precisamos deixar para trás essa questão da luta. A luta é uma coisa que está lá no nosso DNA, as guerras santas, tanta luta que foi feita, mas à custa de muita dor e de muito sangue. Essa palavra luta, ela, na nossa memória, no nosso inconsciente coletivo, ela está ligada a coisas tristes, negativas, e que a gente tem que substituir padrões. Então, não é que nós não vamos lutar, nem labutar e nem resistir.
vamos fazer isso de outra forma, mas esqueçam essas palavras. Essas palavras são contaminadas por padrões muito, muito pesados, muito negativos. Acho que vocês sabem então, né? De onde vem e que vocês já ouviram bastante essas palavrinhas, lutar e resistir. Precisamos aprender a usar os nossos tesouros e entender que eles são um grande bem quando mudamos a nossa percepção. Para padrões modernos de entender o que o nosso corpo tenta nos mostrar. Quer ver? Agora eu vou começar. Bem maior, número 1, ouvir o bem. Eu não sou surdo, então eu ouço, eu filtro para que essa coisa toda não afete a minha sanidade, porque a gente ouve coisas que nos tiram do eixo, e eu preciso filtrar e começar a interpretar isso tudo de forma que eu não fique irritado, desesperado, triste, desmotivado. Então eu ouço e percebo que há algo de bom que eu posso fazer. Posso entender que muita coisa acontece porque faz parte de uma construção coletiva que remonta à nossa história, como eu já disse. Que há um inconsciente coletivo, lembrando Jung, né? Que é distorcido, que só percebe o lado mal das coisas. O que eu posso ver dentro do que não está bom e ainda imperfeito? O lado bom, por exemplo. Então as coisas têm dois lados. Nós vivemos no mundo da dualidade. Eu gosto do símbolo Yin e Yang, que mostra muito bem que a gente tem dois lados, né? E a gente precisa aprender a interpretar não com o nosso lado sombra, lembrando mais uma vez um conceito junguiano, mas entender com o nosso lado do bem, da luz, da esperança, esse lado mais que tem mais perspectiva de futuro, né? E que entende formas de fazer um pouquinho diferenciadas do que essa forma pesada de interpretar e tentar mudar a realidade. Então, vamos ver. Eu estou ouvindo uma música. Essa música do meu vizinho, que eu detesto, e que ele coloca lá no mais alto volume. O que é que eu faço, então? Aproveita e treina para ter paciência. Porque essa é uma virtude da qual a humanidade não pode evoluir sem desenvolver a paciência. Junto com a paciência vem o respeito, ele tem o direito de ouvir aquilo que ele gosta. Ele só não tem, esqueceu, né, de entender que ele gosta, mas talvez o outro não. Então veja o que falta na humanidade. Falta, no meu tempo a gente chamava de simancol, né? Falta uma certa sensibilidade de perceber que se eu quero ouvir alto, eu posso colocar fone. Isso é uma questão de educação. Fábia Bento, deixar de viver em estado de alerta como se algo negativo estivesse sempre prestes a acontecer e entrar na energia da confiança, do amor e da providência. Isso, já está chegando lá no fim, tá? Ela já está adivinhando o caminho, né, Fábia? Então, a ausência de paciência gera estresse. Então, só para voltar um pouquinho no que o meu vizinho deveria ter feito e não fez, eu não vou brigar com ele. Então, vou eu colocar o meu fone, né? Fazer alguma coisa, fechar todas as janelas, que eu já fiz isso, ver um filme, fazer alguma coisa para isso não me acomodar, não me afetar. Eu não tenho direito de me afetar, porque quem permite que o que está lá fora me afete sou eu mesma. A culpa não é do vizinho, é minha, que dá permissão para que isso aconteça. A ausência de paciência gera estresse. Estresse gera perda de imunidade. E a nossa perda de imunidade gera uma saúde debilitada. E de quem é a responsabilidade do que eu ouço? Seja uma crítica ou uma notícia. Minha também. Porque se eu recebo uma crítica e eu não gosto, e eu me irrito com isso, é porque meu ego não gostou. Quando o outro me faz uma crítica, mesmo infundada,
às vezes, no entendimento do nosso ego, né? É uma prova, é um momento que eu tenho que aprender a ser humilde e aprender a ouvir, mesmo que você acredite que esteja errado. É uma questão de autodomínio, né? Que a gente já falou bastante. O pessoal do básico, do curso básico da Escola Mais Feliz, ou da Escola de Felicidade, está começando a entrar nessa conversa, né? Nesse entendimento. E com relação às notícias, eu só vou ficar desesperada se eu deixar que isso aconteça comigo. Então, é nossa responsabilidade, porque nosso ego não sabe lidar com avaliações alheias, mesmo que sejam injustiças, e não sabe lidar com coisas feias que a gente vê. Ele sempre vai interpretar da forma mais equivocada possível, e quem sofre com isso somos nós. Então, de quem é a responsabilidade sobre as qualidades dos políticos ou das desgraças ambientais? Nossa, não apenas do que não fizemos até hoje, mas de toda a nossa linhagem que remonta a séculos. Então, se o mundo está hoje desse jeito, não foi numa única geração que isso aconteceu, né? Eu disse responsabilidade e não disse culpa. Culpa é uma palavra que o ego gosta de usar. Então, eram formas de entender o mundo baseadas no poder de um sobre o outro. Então, muita mazela que a gente tem hoje vem dessa questão do poder e do poder de um sobre o outro. E onde está a saída? Está na nossa mudança. Tipo o quê? Tipo, seja você a mudança que deseja ver no mundo. Essa frase que a gente ouve tanto. Esse mundo carece de pessoas com outros valores e o maior aperfeiçoamento das virtudes e que leve a verdadeira felicidade. E é por isso que o nosso segundo bem maior chega, que é ver o bem. Ver o bem é um dos nossos bens maiores. Tudo que vemos tem dois lados, um bom e um não tão bom. Como vocês que já me acompanham, sabem que eu nem gosto de falar ruim, né? Eu troco essa palavra ruim por não tão bom e troco a palavra difícil pela palavra custoso, que é para já não sintonizar em palavras que já trazem memórias de negatividade. Pois nós vivemos num mundo de dualidade. Mas onde está o lado bom de uma guerra que só traz dor e sofrimento? No amadurecimento. Quem passou por isso não deseja reviver esses momentos. Quem sofreu dores familiares, rupturas, sabe quanto ela nos é importante hoje. E muitos casais vêm buscando ter uma família diferente da que eles tiveram, né? Porque eles começam a perceber quanto uma família estruturada, de repente, era importante. Mesmo que os pais estejam separados, o que precisa haver é amor. Mais amor e menos complicação, né? A gente ainda tem esses padrões distorcidos de reclamar do ex-marido, de reclamar da pensão, de reclamar da sogra, e a gente tem que, no mínimo, fechar a boca. Você sabe que o outro está errado, existem caminhos para você resolver essas situações sem ficar minando a tua própria felicidade. Ou quem quase morreu por conta de um vício e esteve cara a cara com a morte, hoje preza a saúde. Só vendo e não olhando é que podemos avaliar que por trás do que nos parece estranho, há sempre um lado positivo. Olha, a Ângela foi minha aluna faz tempo. Oi, Ângela, querida, tudo bom? Então, eu, por exemplo, né? Acho que a Ângela, não sei se a Ângela, eu estava começando a trabalhar com essa questão da felicidade, quando eu dei aula para a Ângela. Eu, por exemplo, quando vejo a qualidade do ser humano que a gente vê hoje, né? Com valores tão distorcidos, e uma forma de entender o mundo tão equivocada, o que é que eu faço? Eu entro em parafuso? Não. Isso me preenche de uma vontade, mas de uma vontade tamanha, tão grande, e um desejo imenso de mudar o mundo, que me faz estar aqui,
agora ajudando educadores, pais, pessoas a serem verdadeiramente felizes. Então eu faço alguma coisa. Sustentavelmente felizes, né, eu diria, porque mudaram suas formas de perceber, interpretar e agir neste mundo. E então, não reclamamos do tempo, nosso terceiro bem, a pele que nos traz tão boas sensações. E cada uma no seu tempo, né? Cada tempo, o calor, o frio. Então, que venha o sol, que venha o frio, que venham as chuvas, eu vou curtir cada um deles, né? Tudo é bom, mesmo uma enchente ensina muita coisa. Vocês querem ver? Primeiro, em termos ambientais, deixar as encostas preservadas e não ficarmos colados nos cursos d'água. Então, vejam como a ocupação do solo desde lá dos antigamente, né? Eles colocavam as cidades sempre próximo dos rios, porque era fácil de você buscar água. Mas com a evolução urbana, com a permeabilização do solo das cidades, isso não funciona. Então, a gente sabe que existem enchentes, porque, pelo menos uma parte delas, porque os rios transbordam, porque a água não é absorvida. Em termos de humanos, ensina a solidariedade, a valorizar a vida, os bens materiais. No Brasil, os grandes movimentos com enchentes em Santa Catarina, ou com catástrofes que em Mariana, em Minas Gerais, a gente lembra como as pessoas se mobilizaram, né? E então, quando eu estou com outras pessoas, entra em ação o nosso quarto maior bem, que é a fala, falar o bem. Eu posso trocar as reclamações por conversas construtivas, onde o ego não ache nada, porque o ego gosta sempre de achar, de colocar as opiniões, porque o ego é chique, ele sempre tem uma opinião para tudo. Eu prefiro fazer, né? Então é melhor falar menos e fazer mais. Então, que tal colocar as reclamações, trocar as reclamações, né? Por ações que você foi inspirado. Que tal compartilhar as suas esperanças? Que tal falar de coisas boas e de coisas que você pode fazer para deixar esse mundo ainda melhor? Só tem mudança no mundo se você mudar. Deixa o DNA primitivo para lá, pelo amor do santinho, né? Vamos deixar essa coisa toda para lá e começar a focalizar a nossa percepção, a nossa ação no lado positivo da vida. Por isso que nossos bens são sempre os nossos sentidos, o nosso corpo. É por isso que o nosso quinto maior bem é pensar o bem. Todas as coisas estão chegando ao final, né? Então, é por isso que o nosso quinto maior bem é pensar o bem. Todas as coisas têm início na nossa mente. Podemos cocriar a graça, assim como nós podemos cocriar a desgraça. A desgraça ficou para trás. Ao ver o mundo com os olhos do bem, nos enchemos de esperança e de vontade de mudar a mim e de mudar o mundo. Quanticamente, isso é possível. E, finalmente, o sexto bem, que é fazer o bem. E vamos colocando em ação os nossos sonhos de um mundo melhor. Mas, para isso, eu tenho que ser a mudança que eu desejo ver no mundo. Um exemplo que eu gosto de usar, e vocês sabem muito bem disso, é falar sobre a diferença entre fazer de um jeito e fazer de outro, dando o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, né? Então, eu digo sempre que se convidassem Madre Teresa para uma passeata contra a violência, ela não ia. Mas se convidassem a Madre Teresa para uma passeata a favor da paz, ela iria. Quanticamente falando, há muita diferença.
lutar e resistir ao que não desejamos é uma forma primitiva de ação e é uma forma de potencializar aquilo que nós não desejamos. Podemos falar nisso em outra aula. Nos unirmos para clamar pelo que desejamos é outra história. Menos força e mais inteligência. Menos revolta e mais inspiração. Mais conexão com algo que está além da nossa percepção. Muito mais amor, mas muito mais amor, amalgamando tudo isso, amalgamando os nossos sentidos, as nossas percepções. E assim acontece o milagre, que é o nosso 7º maior bem, que é o resultado dessa nossa transformação interna, que é o resultado dessa transformação na nossa forma de perceber, interpretar e agir sobre o mundo, que é ser o bem. Vocês sabem que eu uso a expressão engrandecer para as pessoas que buscam a transformação interna. Então é isso, sejam felizes. Ângela, são ações fundamentais. E é isso. Ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas não é tão longo assim. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, palavras positivas sempre, isso. Silenciar o ego. Muito bem, Melina. Nós falamos muito sobre essa questão do silêncio, né? Porque é quando nós buscamos o silêncio dentro de nós é que nós encontramos a melhor forma de interpretar essas coisas e não será com os nossos padrões antigos, será com os novos padrões que nós já estamos construindo. Eu agradeço a presença de vocês, compartilhando comigo, né, esse momento tão especial. Todas alunas, isso que foi bacana, alunas de mais de 10 anos, como a Ângela, alunas do momento presente, alunas que estão nesse momento de futuro, né, que são as alunas do básico esse ano. Eu quero agradecer a todas e todos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Seja feliz, muito grata. Obrigada, Carol. Carol já é como eu gosto de chamar, de sócia, né? E eu tenho as novas sócias, que são do nível intermediário, e as novas e mais recentes sócias, que são do básico, as sócias e sócios, e eu espero que eles fiquem acompanhem o curso ao final, porque eu gosto de dizer que é um curso terapia, não é coisa que a gente abre a cabeça e um monte de informação teórica que a gente coloca lá e sai mudando a nossa forma de pensar. Um abraço, meus amores. Vou deixar vocês descansarem e deixar isso decantar dentro de vocês. Um abraço.